Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa 18ª aula sobre funções reais. Pessoal, nesse capítulo que estamos falando sobre funções logarítmicas, lá na nossa apostila, nós precisamos de entender um pouco, antes de trabalhar com a função, quais são as principais propriedades dos logaritmos e tentar definir esse operador matemático. Vamos lá? Para começar, pessoal, vamos lembrar um pouquinho da história. John Napier foi um matemático que criou a ideia do logaritmo. O logaritmo foi um operador capaz de transformar produto em soma e quociente em diferença. O que teve muita importância naquela época, já que não havia calculadoras e eles precisavam, às vezes, fazer cálculos com números muito grandes ou muito pequenos. Pessoal, definindo uma equação exponencial como a elevado a x igual a b, então nós podemos dizer que o x é o log de b na base a. Então, eu sei que se a elevado a x é igual a b, eu posso calcular o x usando o logaritmo do John Napier. Mas para isso a gente tem que ter o a maior que zero e diferente de 1 e o b tem que ser positivo. Pessoal, olhando para aquele logaritmo, a gente diz que o a é a base do logaritmo. Tá vendo aqui, olha? O a, esse número que aparece aqui, é o mesmo número que aparecia como base da exponencial. Então, o a é a base do logaritmo, b é o logaritmando e x é o resultado, portanto, o logaritmo propriamente dito. Pessoal, dessa definição, nós temos algumas consequências diretas. Por exemplo, como nós sabemos que a elevado a x igual a b e log de b na base a igual a x, então log de 1 na base a igual a zero. Olha, invertendo a situação, olha, o a está na base e o 1 está no lugar do b. Substituindo aqui, o a elevado a x, que é zero, é igual a 1. Claro, pessoal, qualquer valor elevado a zero é 1. Então, se eu tenho que log de b na base a é igual a zero, então eu tenho que a elevado a zero é igual a b. Portanto, o valor de b só pode ser igual a 1. Portanto, isso é verdade para qualquer valor de a. Outra propriedade óbvia, olha, se eu elevo a 1, eu obtenho o próprio a. Então, o log de a na base a sempre é 1. E aqui, se eu elevo o a ao expoente n, eu tenho que a elevado a n é igual a elevado a n. Portanto, o log de a elevado a n na base a também é igual a n. Essas são as propriedades principais que nós vamos precisar dos logaritmos. E, nesse capítulo, na nossa apostila, todas estão demonstradas. Vamos demonstrar apenas uma, para que a gente possa continuar com os nossos estudos sobre as propriedades. Observa, olha, aquilo que a gente disse antes, olha, uma soma transformada em produto ou uma diferença transformada em quociente. Mas, na verdade, Napier transformou o produto em soma e o quociente em subtração. E aqui uma outra propriedade muito importante em que se log de b elevado a a, sendo log de b na base a, quando b está elevado a n, esse n pode multiplicar o logaritmo. Vamos demonstrar a nossa primeira propriedade. Olha, vamos admitir que eu tenho um logaritmo de base 10. Essa informação é muito importante, pessoal. Quando o logaritmo de base 10 é escrito, eu não preciso de escrever a base, porque 10 é a nossa base normal, né? A base que nós usamos normalmente. Então, quando o logaritmo tem base 10, nós não precisamos escrevê-la como base. Então, quando eu leio aqui, ó, log de a é igual a x, eu leio log de a na base 10 é igual a x, e log de b na base 10 é igual a y. Então, dito isso, eu posso dizer que 10 elevado a x vai ser igual a a, e 10 elevado a y vai ser igual a b. Agora, imagine a seguinte situação, eu tenho log de a vezes b, ou como aqui estava escrito anteriormente, né? Log de b vezes c, não faz diferença. Se esse log de a vezes b é igual a z, nós temos então que o 10 que está aqui, ó, elevado ao z, é igual a vezes b. Porém, a gente sabe que a é 10 elevado a x, b é 10 elevado a y. Portanto, 10 elevado a x vezes 10 elevado a y é igual a 10 elevado a x mais y, que é igual a 10 elevado a z. Isso prova para a gente que x mais y é igual a z. Assim, pessoal, como x foi definido como log de a
e y foi definido como log de b, eu posso dizer que x, que é log de a na base 10, mais y, que é log de b na base 10, é igual a log de a vezes b, que era igual ao z anteriormente no nosso exercício. As outras demonstrações, como eu já disse, aparecem na nossa apostila. Aproveitem. Pessoal, uma propriedade extremamente importante é a mudança de base. O que acontece? Se eu tenho um logaritmo de b na base a, eu posso transformar esse logaritmo em qualquer base usando a razão entre os logaritmos. O logaritmo de a sobre o logaritmo de b, o logaritmo de b sobre o logaritmo de a em qualquer base tem o mesmo resultado do que o nosso x. Por exemplo, olha, vamos admitir que o x é igual a log de 25 na base 5. Então, x igual a log de 25 na base 5 não é difícil. Imagina, se eu tenho 5 elevado a x igual a 25, é fácil dizer que o x é igual a 2, né? Olha, x é igual a log de 5 ao quadrado na base 5. Como 2 pode se passar multiplicando, e nós já vimos que log de 5 na base 5 é igual a 1. Então, x é igual a 2. Muito simples, muito fácil, muito rápido. Porém, nós vamos fazer uma transformação nesse logaritmo. Vamos transformá-lo em base 10 e vamos calcular. Olha, log de 25 na base 5 eu transformei em log de 25 sobre log de 5. Olha, log de 25 eu posso escrever como log de 100 quartos, porque 25 é a mesma coisa que 100 quartos. E 5 eu posso escrever como 10 meios. E aí, pessoal, eu vou usar essa razão para mostrar que, mudando a base, eu continuo tendo o mesmo resultado. Olha, o log de 100 sobre 4, como a gente já viu, é igual a log de 100 menos log de 4. Assim como o log de 10 meios é log de 10 menos log de 2. Porém, o log de 100 menos log de 4 pode ser escrito como log de 10 ao quadrado menos log de 2 ao quadrado. Lembra da propriedade? Quando eu tenho uma potência, ela pode multiplicar o logaritmo, tanto no primeiro quanto no segundo termo daquela subtração. Então, eu tenho 2 que multiplica log de 10 menos 2 que multiplica log de 2. Assim, log 2 log de 10 menos 2 log de 2 sobre log de 10 menos log de 2 é a nossa relação com o x inicial. Como 2 multiplica os dois termos, eu vou colocá-los em evidência. 2 que multiplica log de 10 menos log de 2. E aí eu posso simplificar o numerador e o denominador. E aí temos que o x é igual a 2. Pessoal, na aula de hoje vimos importantes propriedades dos logaritmos. Essas propriedades são essenciais para o estudo das funções logarítmicas. Espero que tenham aprendido bastante e até a nossa próxima aula.